E você viu, outro dia eu estava lendo aqui um artigo do nosso colega, o Ted Baer, que é membro do Inter-American, né? E ele contestando o direito que o Estado de Nova York tinha de legalizar, entre aspas, o casamento gay. Porque ele mostra que isso fere a Constituição, não só fere a Constituição americana, como realiza, né, um dos objetivos primordiais do movimento revolucionário mundial, tal como se expressa ali no capítulo 2 do Manifesto Comunista, quer dizer, a destruição da família. Então, a destruição da instituição familiar é um objetivo permanente, por assim dizer, do movimento revolucionário. Né? Então, o Ted Baer tem toda a razão no que ele está dizendo ali, o artigo está muito bem escrito, formidável, mas eu tenho algo a acrescentar, que depois até eu não vou falar só não, eu vou escrever também. Tá certo? Isso aqui é importante, vocês têm que meter isso na cabeça. Né? Normalmente, quando você vê essas bandeiras levantadas pelo movimento revolucionário, como gaysismo, feminismo, sex lib, o caralho a quatro, entendeu? Sempre aparecem pessoas do outro lado indignadas, defendendo os seus valores e argumentando, e frequentemente até levando a melhor na discussão. Tá certo? Mas, se leva a melhor na discussão, por que o outro lado sempre acaba vencendo na prática? Por um motivo muito simples. Cabeça de revolucionário não funciona como as outras pessoas. Não funciona como ser humano normal. Tá certo? Isso quer dizer que toda bandeira que um revolucionário levanta não é nunca, nunca, nunca um ideal literal no qual ele acredite sinceramente e que ele pretenda realizar. Nunca é isso. Tá certo? O revolucionário muda de metas com a constância que muda mais de meta do que muda de cueca. Tá? Muda do dia para a noite. Tão logo ele vê que aquela bandeira que ele está defendendo levou a pior na argumentação, ou está difícil de se realizar na prática, ele passa para o negócio contrário, porra. Às vezes não é nem sucessivo, às vezes é simultâneo. Ele defende uma coisa num país e a coisa contrária no outro país. Como, por exemplo, na primeira metade do século XX, enquanto na Rússia eles promoviam a perseguição antirreligiosa mais sangrenta da história humana, matando cristão adoidado, né, para impor, vamos dizer, o ateísmo como doutrina oficial, ao mesmo tempo, no Ocidente, eles tentavam ganhar os cristãos pela lisonja e pela imitação, né, imitação doce do discurso religioso. Então diziam uma coisa aqui e a coisa contrária do outro lado, conforme as conveniências de momento e de lugar, o revolucionário muda, tá certo, de posição com uma facilidade extraordinária. Por exemplo, quem conhece a história do Partido Comunista sabe que, para você encontrar, por exemplo, nos anos 50, 60, se você queria encontrar uma família patriarcal tradicional, né, rígida e hierárquica, daquelas que aparecem em filme italiano, filme de siciliano, era só procurar um cara do comitê estadual ou do comitê central do Partido Comunista. Eram os pais mais autoritários, mais rígidos e mais moralistas que tinham. Né? Ao mesmo tempo, por exemplo, você falar de gay, né, para aquela gente, eles odiavam, tinham um nojo. Olha, a posição do comunista perante o gaysismo, você pode encontrar nas obras do famoso Dr. Wilhelm Reich, que é um apóstolo do sex lib. Ele dizia o seguinte: o homossexualismo é uma perversão criada graças à alienação capitalista. E que, quando viesse a sociedade socialista, não teria mais viados no mundo. Né? Ele dizia: você já viu alguém se levantar contra o Dr. Wilhelm Reich? Não, ninguém vai falar. Não, ele era homofóbico. Não, de jeito nenhum. É um monstro sagrado, é uma vaca sagrada do comunismo, é intocável. Então, isso para vocês terem ideia de como era o moralismo comunista naquela época. Né? Então, ao mesmo tempo que os comunistas praticavam, né, essa rigidez patriarcal dentro das suas famílias e dentro do partido inteiro, era assim, tá certo? Eles estavam fomentando o sex lib, gaysismo e feminismo no Ocidente, porra. Então, como é que você vai levar literalmente a sério essas bandeiras que ele levanta e achar que você pode derrotá-los na base da simples argumentação lógica? Quer dizer,
o sujeito prega a destruição da família, eu prego a manutenção da família. Eu ganho a discussão com ele e pronto, está salva a família. Ora, porra, isso é muita ingenuidade, né? Veja, para você ver, tem dois pontos que é preciso lembrar para que se entenda como esse tipo de combate, vamos dizer, literal e mecânico, né, a mera oposição de ideal a ideal, não funciona. No próprio trecho que o Ted Baer cita do Manifesto Comunista, Karl Marx diz que a família burguesa será extinta automaticamente com a abolição da propriedade privada, porque ele acredita que a propriedade privada é o único fundamento objetivo da família. Não é, nós sabemos que não é, mas ele achava que é. Então ele achava que abolindo a propriedade privada, a família desapareceria espontaneamente ao longo dos séculos. Tá? Então, o importante ali era se concentrar na destruição da propriedade privada por meio, vamos dizer, de uma revolução violenta que destruísse, matasse a classe burguesa, tomasse os seus bens e pronto, daí a família ia acabar sozinha. Passados, né, menos de um século, já aparece Antônio Gramsci e a escola de Frankfurt com a conversa simetricamente oposta. Por quê? Porque eles viram que destruir a propriedade privada não era tão fácil, né? Você vê que na União Soviética sempre existiu propriedade privada, ilícita e legal, mas que não dá para você exterminar, porque se exterminasse aquela propriedade privada, vinha abaixo toda a economia soviética. Então o comunismo, o socialismo, era só uma fachada. Na verdade, você tinha ali um capitalismo clandestino que alimentava o país. Então viram que liquidar a propriedade privada não era tão fácil, né? Então o que fizeram esses filhas da puta, Antônio Gramsci, o pessoal da escola de Frankfurt? Inverteu 180 graus a teoria marxista da infraestrutura e superestrutura, porque, segundo Karl Marx, a economia é a infraestrutura, ou seja, a parte real da história, e em cima tem um véu ideológico, que é a superestrutura. Então a família seria parte da superestrutura, e a base seria a economia de propriedade privada. Então, retirando a infraestrutura, a superestrutura viria abaixo naturalmente. Era assim que achava Karl Marx. Como destruir a propriedade privada se revelou muito mais difícil do que eles poderiam esperar, e na verdade é impossível, é materialmente impossível a eliminação da propriedade privada, né? Então eles decidiram inverter tudo. Ou seja, em vez de destruir a propriedade privada para daí destruir a família automaticamente, não, nós temos que destruir a família primeiro. E daí talvez cheguemos à destruição da propriedade privada. Ora, pô, o que você acha de uma teoria que inverte em 180 graus o que estava dizendo e continua dizendo que é a mesma, afirmando que é a mesma teoria? É claro que isso não é teoria nenhuma, isso é um charlatanismo oportunista do mais rasteiro, do mais vagabundo, do mais sem vergonha, né? Então quer dizer que agora, depois disso, o negócio piorou. Piorou, porque depois, teórico mais recente, Ernesto Laclau, dito pensador marxista, ele já diz o seguinte, já diz que não existe nem mesmo ideologia de classe, quer dizer, você tem uma burguesia que tem uma ideologia burguesa, um proletário que tem uma ideologia proletária, assim por diante. Não, ele diz que o discurso revolucionário, a propaganda revolucionária, cria a classe que vai apoiá-la. Quer dizer que, em vez, vamos dizer, do elemento cultural ser a superestrutura que se ergue em cima da infraestrutura econômica, é o contrário. O discurso, a palavra, a cultura, é o fundamento que gera a sua própria base econômica. Então, a teoria que começa a dizer uma coisa e no fim diz a coisa exatamente inversa, é claro que não é teoria nenhuma, porra. Esse é que nem esse garoto mentiroso, pego em flagrante, começa a inventar historinha. Então, o marxismo é esta merda, minha gente. Tem uma série de pretextos só para os caras ter dinheiro, ter poder, mandar nos outros, tá certo? Poder fazer o que quiser, tá? Matar, roubar, estuprar e se achar lindo, maravilhoso. Então, agora, para piorar a coisa, né? Veja, a gente vê em todo o Ocidente pessoas religiosas, bem intencionadas, conservadoras, querendo defender a família. Então faz lá um belo discurso em favor da família e contra a destruição da família, etc, etc. Mas peraí. Será que esse pessoal revolucionário está mesmo destruindo a família? Note bem. Então, primeiro, esses grandes grupos globalistas que
dão dinheiro a rodo para os movimentos esquerdistas, todos eles se constituem de famílias dinásticas, que continuam rigorosamente, patriarcalmente ao longo dos séculos. Vê se os Rockefeller querem dissolver a sua família. Ah, nós vamos tentar aqui novas modalidades de organização familiar, vamos chamar aqui um monte de gay, tá certo? E fazemos aqui uma suruba de 40 homens dizendo que é uma família. Vê se o Rockefeller vai fazer isso. Que nada, meu filho, educa os filhos direitinho para prosseguir a obra do pai e defender o patrimônio. Se você pegar lá no grupo Bilderberg, com exceção daqueles que são eclesiásticos, católicos, que tem lá também, tá certo? Todos são patriarcas de famílias dinásticas, que jamais permitirão que suas famílias sejam dissolvidas por sexo livre, por gaysismo ou pelo que quer que seja. Mais ainda, gente, eu estava falando agora mesmo da elite comunista, né, que continua no poder, né, na Tchecoslováquia, na Polônia, na Romênia, na Hungria, em todo o leste europeu, né? Apesar da democracia, eles continuam mandando. O sistema é estritamente dinástico, meu filho. Quando o pai fica velho demais, bota o filho no lugar. Então isso quer dizer que essa putada comunista fica com essa conversa de não, vamos destruir a família burguesa porque é opressiva, etc, etc. Mas eles conservam a sua própria família porque sabem que isso é a base da possibilidade da ação histórica, meu filho. É? Se a família se dissolve a cada geração, não é possível ação de longo prazo. Todas as suas ações ficam limitadas ao prazo da sua vida. Tá certo? E tudo que você construiu se perde na geração seguinte. Então isso quer dizer o seguinte, a continuidade da família é um elemento essencial do poder. E quando eles dizem que é para destruir a família, é para destruir a sua família, seu trouxa. A deles não, porra. Então isso quer dizer, isso não é um ideal que eles tenham. Isso é uma conversa mole que inventaram para enganar a trouxa. Note bem, que em Roma, já a nobreza romana já sabia disso. Então, dentro da nobreza, vigorava o mais estrito e hierárquico patriarcalismo. O pai tinha tanta autoridade que ele podia mandar matar um filho. Se o filho fosse desleal, podia mandar matar. E não tinha problema nenhum. Agora, os escravos, não era permitido que os escravos casassem e constituíssem família, meu filho. A procriação era feita em gigantescas surubas. Reunia um monte de homem e mulher num negócio do tamanho do estádio do Maracanã e todo mundo comia todo mundo, tá entendendo? E daí ninguém sabia quem era filho de quem. E assim foi durante séculos. Pô. Foi a influência da igreja que conquistou para os escravos o direito de casar. E a partir do momento que podia casar, então naturalmente podia legar sua propriedade aos filhos. Então quer dizer, a família sustentava a propriedade e não ao contrário, como dizia essa besta do Karl Marx. Os escravos primeiro adquiriram o direito de casar, né? E depois, em função do casamento, também o direito de legar, ainda que fosse um pouquinho, uma terra pequenininha, né? Ou um arado, um boi, uma vaca, um bode, um carneiro, né? Um cachorro, legar para o filho. Então aí começaram a ter algum poder, começaram a ter direito de voz e voto, que fez então, vamos dizer, do campesinato medieval uma força política tremenda, capaz de aterrorizar. Às vezes quando o campesinato se revoltava, toda a nobreza ficava aterrorizada. Tem até um filme muito interessante que chama O Tirano da Aldeia, Michel Kohlhaas. É tirado de uma história de Heinrich von Kleist, do sujeito que primeiro inventou o pedágio. Porque hoje não está tão acostumado a pagar pedágio, você passa numa estrada, paga 10 pedágios, né? O cara inventou, um proprietário de terra inventou o pedágio e lá vinha então o camponês trazendo seu cavalinho, né? Os caras, tem que pagar. Não pago. Daí tomaram os cavalos deles. Eles disseram, tomaram meus cavalos. Daí ele armou uma encrenca, começou a tocar fogo em tudo, aterrorizou metade da Alemanha. Isso era, então, já o campesinato medieval, que tinha consciência de seus bens, consciência dos seus valores, que ele pretendia legar aos seus filhos. Isso tudo começou com a família. Então significa o seguinte,
continuidade familiar é poder, sobretudo é poder de ação a longo prazo. Então, os nobres, os senhores, os doutores, os ricos sempre souberam disso, então conservam suas famílias. Conserva sua família e convence o outro. Ô idiota, aqui ó, seu pai está te oprimindo, você destrói a família, né? Leva lá um monte de puta, põe dentro de casa, diz que é sua família, faz uma suruba, né? Chama aí a turma da parada gay e diz que é família, né? Pega lá a sauna, né? Antigamente tinha a sauna do Hotel Danúbio, que era famoso, tinha um aluno meu que ia lá e dizia, hoje dei para 40 homens. Né? E, então a sauna do Hotel Danúbio vira o quê? Uma família. São novas modalidades de estrutura familiar, como falam esses patetas da USP, da PUC, esses vagabundos que vocês pagam com dinheiro público para botar merda na sua cabeça, porra, para te ensinar o contrário do que acontece. E você ainda chama de senhor doutor. Né? Então, os ricos, os poderosos, inventam essa conversa para enganar vocês. Dissolva a sua família, seja livre. Seja livre quer dizer, desvincule-se da instituição familiar, tá sendo onde tem um pai que pode te legar propriedades, no mínimo vai te legar um nome, vai te legar o fruto dos seus esforços, e se transforma num átomo solto, né, que hoje está indo para a cama com a fulaninha, amanhã com o outro, com a outra fulaninha, e depois com o fulaninho, e depois com o cachorro, com o gato, com o bode, com o que você quiser, tá certo? E daí você fica sem esse substrato familiar, sem o seu apoio familiar, e você vira mais um átomo solto, enquanto nós aqui somos a força organizada. Quer dizer, a força organizada, unificada, constante, contra um monte de mosquitinho solto no ar. É isso que eles querem, porra! Então você defender, teoricamente, a instituição da família não significa nada, porque você não está discutindo com um idealista utópico que acredita no que está falando. Claro que no movimento revolucionário sempre tem os idiotas úteis que acreditam. Mas os chefes, os líderes, os ideólogos nunca acreditaram nessa porra. Né? Você vai me desenganar que Herbert Marcuse, Max Horkheimer, tá certo? Theodor Adorno acreditavam nessa pataquada, mas o que é isso? Você já viu Max Horkheimer e Theodor Adorno participar de uma suruba? Mas nunca. Tinham suas famílias organizadinhas, cuidavam dos seus bens. Aliás, Max Horkheimer, que vivia falando da exploração capitalista, era o maior explorador capitalista, pagava salário de fome para todo mundo que trabalhava no instituto lá de Frankfurt. Quem conta isso? Herbert Marcuse, que era o único pobre que tinha ali, né? Claro que tinha os funcionários e tal, tinha dinheiro, mas dos intelectuais, o único pobre era o Herbert Marcuse. E o Horkheimer forçava ele a ir a trabalhar, tá certo? Na base do pão e água. Então, vê se algum desses desperdiçou a vida dele, né? Trepando com todo mundo, praticando sexo livre, mas nenhum é louco, porra! Hã? Já diz o mineiro, quem tem cu tem medo. Então o cara quer preservar os seus bens, porque ele sabe que se ele dilapidar o patrimônio, ele mesmo fica impotente, os seus filhos são largados na miséria, totalmente desamparados perante a força do Estado e das grandes famílias que o dominam. Então não se trata de defender abstratamente o valor da família. Trata-se de desmascarar uma operação muito filha da puta, muito canalha, que esses caras inventaram para que só eles tenham família. Como esses caras da nomenclatura toda estão lá passando o cargo de geração em geração. Lá no mundo comunista, vai lá na Hungria, na Romênia, na Polônia, você vai ver exatamente. O negócio é puramente dinástico. Né? Você veja aí o nosso amigo Alexandre Dugin, que é filho de gente da KGB e agora é o ideólogo da KGB e vai criar outro filhinho para trabalhar também na KGB e assim por diante. Né? Agora, os outros, eles convencem, desfaça a sua família, joga tudo pela janela. Né? Arrume 15 amantes, põe tudo lá dentro e diga que a suruba é família. Já avisei que vai dar merda isso. Mas eles querem isso, eu estou dizendo, mas olha, é que o pessoal não está informado, mas desde os anos 50, 60, você circula na esquerda a teoria de que a criminalidade é um forte elemento revolucionário e de que deve ser incentivada. Isso aí está nas obras de Herbert Marcuse, meu Deus do céu, o cara diz isto. E essa putada toda que está no governo hoje, foram todos formados nesta mentalidade. Você tem que incentivar a criminalidade, a putaria, as drogas, etc, etc.
Porque no tempo de Karl Marx dizia que a força revolucionária é o proletariado. Aos poucos eles foram mudando e falaram, não, a força revolucionária são os bandidos, as putas, os drogados. Então isso é uma política deliberada de criar uma situação revolucionária. Agora, se o pessoal não entender que está sendo vítima de um plano, tá certo? E achar apenas que são casos isolados ou que foram erros, você nunca vão poder combater essa coisa. Combater, como eu disse, a legislação, eu diria que ela proíbe você combater, ela impossibilita o trabalho da polícia. Eu sei, mas eu pessoalmente, eu fui testemunha num caso, vamos dizer, de um policial militar que no Brasil num tiroteio matou um traficante, e daí a quadrilha jurou o cara de morte, e o governo não oferecia a menor proteção pro cara. O cara fugiu para cá. É a política de criminalização da polícia, tá certo? E de legalização do crime. Legalização não só do crime ostensivo, mas de toda e qualquer conduta antissocial. Veja o que estão fazendo com as crianças, estão incentivando as crianças a virar bandido mesmo, tá entendendo? Agora, quem não percebe que isso é uma política deliberada e criminosa, e continua tratando os autores, as pessoas que empreendem isso, o público continua tratando como se fossem dizer, governantes, pessoas respeitadas. Não pode fazer isso. Por exemplo, a dona Dilma, que parou esse projeto de combate ao crime, ela sabe o que ela está fazendo. Ela deseja a disseminação do crime, porque ela mesma é criminosa. Ela fez carreira com isso, pô. Vocês não entendem, não? São cegos. Então, dona Dilma, nosso presidente legítimo, etc., uma autoridade, nós temos que respeitar. Por que tem que respeitar, meu Deus do céu? Esse é tudo batedor de carteira. Enquanto eles continuarem com essa timidez, tá certo? Com essa coisa pusilânime, tá? De respeitar as autoridades, mesmo quando elas estão cometendo crime na sua cara. Você vê o Lula que goza da cara das pessoas, dizendo que não vai ser punido por mensalão, porque a justiça é lenta e quando terminar o processo ele já vai estar morto. O cara fala uma coisa dessa, é um criminoso confesso. As dois ou três discursos que ele fez, confessando as atividades do Foro de São Paulo, atividades, vamos dizer, de intervenção direta na política interna de outras nações, é caso suficiente para impeachment na mesma hora. Agora, tem pessoas que têm horror de perceber que a situação está anormal. A pessoa tem que acreditar que tudo está sempre normal. Quer dizer, tem lá um rinoceronte pondo a piroca no seu cu, tá certo? E você achando que não tem uma sensação estranha, mas está tudo normal. O que é isto, porra? Quer dizer, é o medo é o medo de ficar com medo. O medo de ver que a situação é temível. Quer dizer, uma espécie de covardia elevada ao quadrado. O Brasil não sabe mais o que é a pessoa culta porque não tem mais. Sumiu. Quer dizer, a alta cultura sumiu no Brasil. Eles acham que o Luiz Mota é culto, eles acham que a Dilma é culta. O Arnaldo Jabot diz que a Dilma é culta, porra. Mas que culta? Eu já provei 1000 vezes, cada vez que tive um confronto com um professor universitário, chefe de departamento, reitor, provei que o cara é analfabeto. Acabei de provar isso novamente com relação a Caio Navarro de Toledo. Caio Navarro de Toledo, Quartinho de Moraes, essa gente toda, estou lá demonstrando, falei, esses caras são absolutamente ineptos. São charlatães em toda a linha. Não estão qualificados para ser professor universitário de coisa nenhuma. Chegaram lá por proteção. Por apoio corporativo e partidário. Porque qualificação intelectual não tem nenhuma e eu provo que não tem. Estou provando isso desde o tempo que lancei o livro Imbecil Coletivo. E as pessoas ainda ficam com a síndrome do piu-piu. Será que é? Será que não é? Porra! O cidadão comum, ele não pode ter uma arma em casa para defender sua família. Mas se ele for rico, ele pode ter um exército contratado. Então é isso aí. Quer dizer, é a elitização do direito à vida. Isso é a gente começar a observar. O direito legítimo à defesa foi elitizado, quer dizer, só rico tem. Agora, esse rico inclui os deputados todos. Eu duvido, me apresenta um deputado ou senador que não tem guarda-costa. Esse líder de esquerda, eu vi, por exemplo, o Luiz Eduardo Greenhalgh, que tem escritório na frente da minha casa, tinha um segurança armado de metralhadora. Então, eles podem ter, o Lula pode ter, essa putada toda do PT pode ter, mas nós não podemos. Porque o plano de incentivar a criminalidade é muito anterior a tudo isso. Começa nos anos 50 e não começa no Brasil.
Começa com a escola de Frankfurt, com Herbert Marcuse, essa gente toda. Quer dizer, o pessoal da esquerda foi ganho para essa ideia muito antes de que a situação se apresentasse. Agora, depois, quando você começa, quando a coisa começa a virar realidade, aparecem os subprodutos da situação que a reforçam, como por exemplo esse caso das empresas de segurança. Começa a aparecer um monte de empresas de segurança que tem interesse no crescimento da desgraça. E daí tudo quanto é deputado, senador, cria lá a sua própria empresa de segurança. Então, vamos dizer, é uma situação, é uma anormalidade criada em cima de outra normalidade, e assim aí a coisa não para mais. Agora, esse pessoal de Forças Armadas está vendo tudo isso. Eles sabem de tudo isso, mas eles só pensam na sua aposentadoria. É só isso que eles querem. É o que eu disse, é o que virou no Brasil o lema nacional. Meu cu acima de tudo. Então significa o seguinte: Santo Agostinho dizia que o amor ao próximo é a base da sociedade humana. Agora, se cada um só pensa em si, só pensa, não, tem que preservar o meu cu e o resto que se foda, pronto, acabou a sociedade, pô. E acabou a sociedade, você cria uma situação de anarquia onde quem vai ganhar? Os industriais da anarquia, os caras que são, vamos dizer, o movimento revolucionário, que vive disto. Você vê, o movimento revolucionário nunca conseguiu criar uma sociedade próspera. Você olha os países socialistas, estão todos na miséria. Então, eles não conseguem criar uma economia que funcione, mas eles conseguem destruir as economias, e eles vivem disso, pô. Quanto mais anarquia, quanto mais destruição, mais poderosos eles se tornam. Quer dizer, vai fazer pelo menos 200 anos que o pessoal vive disso, e tem gente que ainda não percebeu a constante. Fala, ora, a inteligência humana foi feita para isso, para você perceber, né, distinguir o essencial do acessório, você perceber as constantes, né? Agora, se você é afetado de síndrome do piu-piu, meu filho, a coisa pode se repetir 1000 vezes na sua frente que você ainda está com dúvida. Quer dizer, a sua máquina mental, né, está proibida de tirar conclusão. Não pode tirar conclusão de porra nenhuma, você tem que ser eternamente inconclusivo. Então, agora, enquanto isso, os seus adversários, seus inimigos já tiraram a conclusão há muito tempo, e a conclusão, meu filho, vai ser no seu cu. Em política, nunca tome partido de nada com base em valores ou ideias. Não é disto que se trata em política. Vou repetir uma coisa assim: política se trata de poder. Poder significa a capacidade que um sujeito tem de determinar as ações dos outros, de fazer os outros fazerem o que ele quer. Tá certo? Seja por manipulação, seja por ameaça, seja por propina, seja por qualquer meio. Né? Então, a política trata de pessoas e de meios, nunca de valores e fins. Nunca! O que traz de valores e fins é a religião, é a filosofia. Somos nós, intelectuais, nós, os trouxas, que ficamos discutindo lá, enquanto isso os caras vêm com uma piroca deste tamanho e põem no nosso cu. Né? E eu já falei para você, eu mesmo, quantas vezes já não tive essa experiência? Eu ganho a discussão com um cara, mas ele ganha verba estatal. Eu não ganhei verba estatal nenhuma, nem quero. Se você quer saber, eu estou aposentado faz 15 anos, nunca vou buscar o dinheiro da aposentadoria, porque dinheiro do governo não quero nem merecido, quanto mais imerecido. Agora, esse pessoal vive disso. Né? Eles são, para usar a expressão do Gilberto Amado, são colecionadores vorazes de subsídios. Né? Então é isso que eles querem. Ah, eu perdi a discussão com o Olavo, não tem importância, eu vou lá no ministério, pego um pouco de dinheiro, o Olavo fica na merda e eu fico aqui gostosão. Né? Então, só acontece o seguinte, eu sei disto, e eu sei que eu não sou político, tá certo? E eu sei que eu não estou competindo com eles na mesma esfera, só que eu não sou trouxa, tá certo? De jogar com eles um jogo no qual eu só posso perder. Então é o seguinte, eu aqui não denuncio ideias, denuncio pessoas e atos. Por exemplo, você combater o crime, como é que você pode combater o crime sem combater o criminoso? Me explica. Daí vem todo mundo aquela conversa. Ah, nós temos que odiar o pecado e não o pecador. Odiar, mas não é castigar. Como é que você vai castigar o pecado sem castigar o pecador? Como é que você vai castigar o crime sem castigar o criminoso? Me explica como é que faz isso, porra, porque isso é mágica. Então não se trata de combater. Então é a mesma coisa, um sujeito assaltar você, a sua casa, né?
matar sua família, estuprar sua mulher, suas filhas, e você diz, não, vamos sentar aqui e discutir a nossa interpretação do Código Penal. E você vai ganhar discussão de ideias com o cara. Vocês estão fazendo isso, porra. Então, ó aqui, ô Júlio, eu quero você muito bem, você é muito boa pessoa. Larga de ser trouxa, vai acreditar em Vladimir Putin, porra, pelo amor de Deus. Methel Hoffman, excelente pessoa. Né? Então, aceitem a proposta em si, mas advertindo que tem um jogo de poder por trás, com o qual vocês não compactuam. É muito simples. Né? Vamos ver um cara aí dizendo, olha, eu sou contra estuprar criancinhas de 3 anos. Eu sou contra você matar sua mãezinha. Fala, também sou contra. Claro, mas precisa ver por que você está falando isso, onde é que você quer chegar com isso e qual é a vantagem que você tá, política que você está querendo tirar disso aí. Né? Mas parece o seguinte, o brasileiro é um povo que viveu na pindaíba durante tanto tempo que ele só concebe malícia quando tem dinheiro envolvido. Por exemplo, no tempo da discussão do Foro de São Paulo, né, todo mundo só queria saber se não existe uma cumplicidade financeira, se o PT não está levando dinheiro das Farc, então não tem problema. Mas quem disse que o PT está atrás de dinheiro, porra? Hã? O PT está atrás de poder. Quem tem poder não precisa de dinheiro. Hã? Eu conheci um sujeito, eu não vou dar nem o nome, não quero lembrar essa figura. Era um desses pseudo-guru que enganava todo mundo. E ele estava sempre no hotel de 5 estrelas, andando de Rolls Royce, não tinha uma moeda no bolso. Nunca! Hã? E ele dizia assim, eu não preciso de dinheiro, eu tenho pessoas na minha carteira. Outra coisa que eu vou lembrar para vocês. Vocês devem se lembrar da figura do ex-presidente Jânio Quadros. O Jânio Quadros era um pobretão, era um professor de português do Mato Grosso, que de repente subiu na política. Então um dia num comício eu perguntava para ele, doutor Jânio Quadros, como é que o senhor conseguiu dinheiro para toda esta campanha? Né? O senhor tem que nos explicar isso aí. O Jânio pensou um pouquinho, enfiou a mão dentro do bolso, como que estivesse procurando um cigarro, e disse, o senhor tem um cigarro, por favor? Apareceu 20 pessoas oferecendo um maço de cigarro. Ele disse, foi assim. É assim que as coisas funcionam, meu filho. Você acha que Stalin precisa ter dinheiro no bolso? Ou Hitler? Vocês estão loucos. O poder, olha, note bem, o poder é substancialmente o poder de matar. A forma mais simples e elementar do poder é o poder de matar. Quem tem o poder de matar não precisa de dinheiro. Quando é que vocês vão aprender isso? Quando você é assaltado na rua, o assaltante é sempre mais pobre do que você. Com a diferença seguinte, ele está armado e você está desarmado. É esta a diferença. Então, também eu assisti um filme que eu já esqueci o nome, um filme com Robert Stack. O sujeito era um malandro, um picareta americano, solto, lá em Tóquio. Né? Então, de vez em quando, quando ele ficava sem dinheiro, ele entrava num bar, chamava o gerente, dava 3 porradas no gerente e falava, me dá $20. O cara, $20 por quê? Para proteção. Proteção contra quê? Contra pessoas como eu. É assim que o negócio funciona, porra. Então, no Brasil, se não tem questão de dinheiro envolvido, eles acham que não tem malícia nenhuma. Neste mundo mesmo, existem bens que são infinitamente superiores ao dinheiro. O dinheiro é um fetiche de classe média e de pobre. Pobre acha que o dinheiro pode tudo. Fala, não, meu filho, que pode tudo é as armas, é o poder de matar. Você está entendendo? Claro que a arma às vezes custa dinheiro, mas não custa tanto não. Tá entendendo? Você, para intimidar uma nação inteira, quantas pessoas armadas você precisa ter? Olha, você com 200 guardas armados, você põe uma nação de joelho. Eu não vou me dedicar a isso. Escuta, mas eleição é só um pedaço do jogo de poder, um pedaço ínfimo do jogo de poder. Né? Por exemplo, se você pode destruir o seu adversário mediante um processo judicial e metendo o cara na cadeia, para que você vai entrar no debate político com ele? Né? É perda de tempo. Quer dizer, essa, vamos dizer, é a lei mais antiga da retórica de Quintiliano. Se você já convenceu a plateia com um argumento, não use 2. Né? Quer dizer, não gaste o seu latim à toa, porque a finalidade da política não é provar uma tese, provar uma ideia, é colocar ou tirar as pessoas do poder. Né? Outra coisa, alguém me pergunta, mas
E Aristóteles dizia que a finalidade da política é o bem comum. Eu digo, não, aí você está falando de outra coisa, está falando a finalidade do governo é o bem comum. Né? Então, se você já está no poder, então você tem que pensar no bem comum e você tem que ter uma filosofia política que lhe dê os valores e metas pelos quais você vai lutar. Mas enquanto você está para chegar ao poder, o problema não é este, meu filho. O problema de chegar ao poder não é uma luta de ideias, é uma luta de pessoas. Tem que tirar a pessoa do lugar e botar outra. Né? Então, você veja, o Ben Shapiro provou que ele não entende isto. Ele acha que o problema é só eleitoral. Agora, você eleger um presidente conservador não adianta nada, meu filho. Por exemplo, o esquema cultural, o esquema judiciário, é como acontece na Colômbia. Na Colômbia, o conservador é eleito com 85% dos votos. Só que a turma da esquerda domina a mídia e o sistema judiciário. Né? Então, o que eles fazem? Quebra as pernas do Poder Executivo. Né? O qual acaba tendo de colaborar com eles, como o Santos acaba colaborando, João Manuel Santos acaba colaborando. Então, essa coisa eleitoral é coisa de político provinciano, na verdade. Vocês têm que entender, poder é uma coisa, cargo eletivo é outra completamente diferente. Né? Então, veja, quando que Lenin teve um cargo eletivo? Nunca. Né? Ele nunca foi votado para nada. Né? E, no entanto, ele determinou o curso da história da Rússia. Né? Então, isso chama-se poder. Poder é capacidade de ação e é capacidade de determinar a ação alheia, de fazer os outros fazer o que você quer. Isso não tem nada a ver com cargo eletivo. Você pode ter um cargo eletivo e não ter poder nenhum. Isso acontece com uma frequência extraordinária. Você veja, por exemplo, no Brasil, o funcionalismo público é todo dominado pelo PT. Então você elege um presidente que não é do PT, o que vai acontecer? As ordens dele simplesmente não são obedecidas, são boicotadas, a linha de comando é quebrada. Então, poder é um negócio material, gente. Hein? Depende da ação humana, não depende de cargo. Não é uma coisa nominal. Quando é que vou entender isso, meu Deus do céu? Tá difícil, hein? Então, aqui, o nosso tempo acabou. Até a semana que vem. Muito obrigado.